Voce e nossa heroína, Ana. Literalmente a nossa heroína. A voz de sua mãe, Marta, cortou o zumbido das luzes fluorescentes. Ana sentiu a mão dela, fria e seca, apertando a sua sobre o lençol do hospital. Uma onda de calor a percorreu, um calor que não vinha da febre, mas de uma validação há muito esperada. A meia está certa, disse seu irmão, Léo, encostado na parede com os braços cruzados. Sem voce, o pai não teria chance. Seu tom era prático, como se estivessem discutindo uma transação comercial. Na outra cama, seu pai, Carlos, tossiu fracamente. Seus olhos estavam fundos, mas brilhavam com lágrimas. Minha filha, ele sussurrou, sua voz rouca. O que eu fiz para merecer você? Ana forçou um sorriso, ignorando a pontada aguda em seu lado. Não diga isso, pai. Somos uma família. E o que fazemos? O médico disse que com o seu rim, ele ficará como novo, continuou Marta, seus olhos brilhando de uma forma que Ana confundiu com felicidade. Anos e anos pela frente. Podemos finalmente começar a viver de verdade. Finalmente. A palavra ecoou na mente de Ana. Finalmente ela era indispensável. Finalmente seu sacrifício estava sendo visto. Toda uma vida de passos para trás. De sonhos adiados, de economias entregues para cobrir as dívidas de Léo ou os caprichos de Marta, tudo se resumia a este momento. Este ato a tornaria, de uma vez por todas, o coração da família. Quando tudo isso acabar, vamos dar uma festa de verdade. Recomeçar, disse Léo, e pela primeira vez, ele sorriu para ela. Um sorriso rápido, que não alcançou seus olhos. Ana sentiu uma lágrima escorrer por sua têmpora. Eu adoraria isso. Apenas descanse, querida, disse Marta, ajeitando seu travesseiro com uma eficiência brusca. Deixe tudo conosco. Voce afete a sua parte. A parte mais importante. Eles se levantaram para sair. As enfermeiras precisavam prepará-la para a cirurgia da manhã seguinte. Marta lhe deu um beijo rápido na testa. Léo apenas acenou com a cabeça. Seu pai lhe lançou um último olhar de gratidão antes que a porta se fechasse. Ana ficou sozinha no silêncio estéril, o cheiro de antisséptico preenchendo seus pulmões. Ela fechou os olhos. A dor em seu abdômen, um pequeno preço a pagar pela promessa de pertencimento. Eles a viam agora. Eles a amavam. Era tudo o que importava. Uma sensação de paz a envolveu. Ela não sabia que era a calma que precede a tempestade, a quietude antes do completo aniquilamento de sua alma. Pai. E o meu pai. A voz de Ana era um arranhal em sua própria garganta. Uma luz branca e ofuscante a forçou a piscar. A primeira sensação foi uma dor aguda, uma linha de fogo em seu abdômen. Ele está bem, Ana. A cirurgia foi um sucesso, respondeu a voz de Marta, vinda de algum lugar à sua direita. Os médicos ficaram muito satisfeitos. Um alívio fraco tentou atravessar a névoa da anestesia. Ela tentou se virar para sua mãe, mas a dor a deteve. Você não vai acreditar quanto custa o estacionamento aqui, Léo, continuou Marta, o tom mudando de informativo para irritado. E um verdadeiro roubo. Léo bufou do outro lado do quarto. Eu avisei para pararmos na rua de trás. R$ 20 a hora, e um assalto. Ficamos aqui 3 horas, já se foram R$ 60. Uma névoa de confusão pairou sobre Ana. Mais espessa que a dos medicamentos. Estacionamento. Eles estavam falando sobre o estacionamento. Ele está se recuperando bem? Perguntou Ana, tentando trazer a conversa de volta ao que importava. Sim. Sim, os médicos estão otimistas, disse Marta de forma breve, como se estivesse dispensando um assunto trivial. Ele vai precisar de repouso absoluto. Agora, o importante é que você descanse. Ela deu um tapinha no biraco de Ana. O gesto foi mecânico, impessoal. Nos não podemos ficar muito, acrescentou Léo. Já assim me vendo dire chau a porta. Temos que ir em casa pegar umas coisas para o pai e resolver a papelada do plano de saúde. E uma burocracia sem fim. Exatamente, concordou Marta. Seu pai vai precisar de nos inteiros. Descanse, querida. Voltamos para te ver amanhã. Ana observou enquanto eles saiam, as vozes já discutindo qual era o caminho mais rápido para casa para evitar o trânsito. A porta se fechou com um clique suave, deixando-a no silêncio que zumbia. A dor da incisão era uma brasa quente, mas uma pontada diferente, fria e cortante. Se instalou em seu peito. Ela tinha imaginado lágrimas de alegria, mãos segurando a sua, uma vigília de gratidão. Em vez disso, recebeu uma atualização concisa e uma reclamação sobre o preço do estacionamento. A promessa de calor familiar se dissipou,
deixando para trás apenas o frio do ar-condicionado do hospital e uma pergunta gelada. Era só isso. Faculdade pode esperar, Ana. A família não pode. A voz de Marta ecoou na névoa da morfina, tão nítida como se ela estivesse ali no quarto. Ana se encolheu na cama do hospital, a memória atingindo-a com a forca de uma onda. Ela estava na cozinha, com a carta de aceitação da universidade nas mãos. Tinha 19 anos. Foi só uma mare de azar, Léo murmurara, sem olhá-la nos olhos. Ele devia dinheiro a pessoas perigosas. Mas... E a minha matrícula? Ana perguntou, a voz um fio. Marta pegou a carta das mãos dela. Você quer ver seu irmão machucado. E isso que você quer. Ele e seu único irmão. Seus olhos não tinham lágrimas. Apenas uma pressão dura como aço. O dinheiro da sua poupança cobre a dívida. Você pode trabalhar por um ano e tentar de novo. Ana nunca tentou de novo. A cena se dissolveu, substituída por outra. Ela tinha 24 anos, malas prontas para sua primeira viagem de verdade. Uma semana na praia que ela pagou com meses de horas extras. Eu não consigo levantar da cama, Ana. A voz de Marta veio do quarto, fraca e cheia de sofrimento. A enxaqueca está me matando. Mas May, a viagem. Começou Ana. Como você pode pensar em viajar quando sua meia está assim? Léo disse da porta, bloqueando o caminho. Ela precisa de alguém aqui. Ela desfez as malas. O dinheiro da viagem foi usado para comprar um novo sofá para a sala de estar uma semana depois. Marta disse que melhoraria o ânimo dela. Um zumbido começou nos ouvidos de Ana. As memórias se sobrepõem agora. Marta reclamando que o carro estava velho. Léo precisando de dinheiro para um investimento que nunca deu em nada. As contas que sempre pareciam maiores quando era a vez de Ana ajudar a pagar. Cada vez. A mesma lógica. A família vinha primeiro. E família era um código para as necessidades de Marta e Léo. Ana não era família. Ana era a provedora de família. A engrenagem silenciosa. O recurso inesgotável. Ela abriu os olhos. O teto branco do hospital a encarava. A dor aguda em seu lado era um lembrete físico do seu último e maior sacrifício. Ela tinha dado uma parte de seu corpo. E em troca, eles reclamaram do preço do estacionamento. Um frio profundo, mais intenso que o ar-condicionado do quarto, se instalou em seus ossos. Não eram incidentes isolados. Era um padrão. Uma vida inteira de exploração disfarçada de amor familiar. E ela, cega pela necessidade de ser amada, nunca tinha visto. Até agora. Ele comeu a sopa inteira. A enfermeira disse que nunca viu uma recuperação tão rápida. Marta entrou no quarto, a voz alta e cheia de uma energia que Ana não sentia há dias. Léo a seguia, olhando para o celular. Que bom. Ana conseguiu dizer, a voz fraca. Eu ainda sinto muita dor hoje. Marta acenou com a mão, como se espantasse uma mosca. Ah, querida. Isso esperado. O médico avisou que a sua recuperação seria mais lenta. O importante é que a do seu pai está de vento em popa. Ela se virou para Léo. Você acha que devemos pintar a sala de estar antes de ele voltar para casa? Dar um ar novo, uma nova fase. Léo ergueu os olhos do telefone. Podíamos. E talvez trocar aquele tapete velho. Agora que não teremos mais despesas médicas inesperadas, podemos pensar nisso. A frase pairou no ar. Despesas médicas inesperadas. O problema, a doença de Carlos, havia sido resolvido. Por ela. E agora que o problema estava resolvido, eles podiam voltar a falar de tapetes. Um cinza claro talvez. Sugeriu Marta. Ou um bege. O que você acha, Léo? Tanto faz, May. O que for mais barato. Eles continuaram a conversa, de pé, perto da porta. Discutiram lojas de tinta, o preço do metro quadrado do tapete, e se valia a pena contratar alguém ou se Léo poderia pintar no fim de semana. Ana ficou em silêncio na cama, ouvindo. Ela era uma espectadora em seu próprio quarto de hospital, invisível. Sua dor, sua lenta recuperação, eram apenas o pano de fundo para os planos deles. Bem, temos que ir, disse Marta de repente, olhando para o relógio. O horário de visita do pai em 5 minutos e não podemos nos atrasar. O golpe foi tão rápido e preciso que Ana mal teve tempo de processar. Eles não estavam ali por ela. A visita a ela era apenas uma parada no caminho para o verdadeiro destino. O quarto de Carlos. Tente dormir um pouco, disse Marta da porta. Amanhã e outro dia. Léo apenas ergueu a mão em um aceno vago, já virando o corredor. A porta se fechou. O silêncio voltou, mais pesado do que antes. Ela não era uma heroína se recuperando. Era uma tarefa concluída.
Um item riscado da lista. E a família. A sua família já tinha seguido em frente. Com o rim. O velho vai durar mais alguns anos. A voz de Léo, baixa e conspiratória, flutuou através da porta entreaberta. Ana, na zona cinzenta entre o sono e a vigília, sentiu as palavras se infiltrarem em sua mente. Isso nos dá tempo, respondeu a voz de Marta, igualmente abafada. Tempo para colocar o plano em ação. Ana permaneceu imóvel. Seu corpo estava pesado, mas sua mente ficou subitamente, dolorosamente, alerta. O que era o plano? Podemos vender a casa e nos mudar para o sul, disse Léo. O tom dele era animado. Cheio de possibilidades. Comprar um lugar menor, perto da praia. Com o dinheiro da venda, podemos viver confortavelmente por um bom tempo, até eu arrumar um negocio por lá. Vender a casa. A casa que a avó de Ana deixou para ela. Um alarme silencioso soou em sua cabeça. Houve uma pausa. Então, a voz de Marta, com uma ponta de hesitação prática. E a Ana. O ar no quarto pareceu ficar mais frio. Ana prendeu a respirar, o coração batendo forte contra as costelas. Ela esperou pela resposta que definiria o resto de sua vida. A resposta de Léo foi rápida. Fria e desprovida de qualquer emoção. Ela já cumpriu seu propósito. A frase a atingiu como um golpe físico. Um zumbido agudo encheu seus ouvidos, abafando o som suave dos equipamentos hospitalares. Não podemos simplesmente jogá-la na rua, Léo, disse Marta. Não havia indignação em sua voz, apenas um pragmatismo cansado. Não vamos, respondeu ele, impaciente. Encontramos uma clínica de recuperação barata. Um lugar para ela ficar até se fortalecer. Dizemos a ela que o melhor para sua saúde. Com o tempo, ela se acostuma. Nos mandamos algum dinheiro todo mês. Problema resolvido. Um frio que não vinha do ar-condicionado percorreu o corpo de Ana. Ela sentiu como se estivesse afundando em gelo. Propósito cumprido. Clínica barata. Problema resolvido. Ela era isso. Um problema a ser resolvido. Uma ferramenta a ser descartada depois do uso. As vozes se afastaram. Suas palavras se tornando um murmúrio indistinto pelo corredor. Eles estavam rindo de alguma coisa. Ana ficou olhando para o teto escuro. A dor da cirurgia não era nada comparada à agonia que se abria em seu peito. Não era indiferença. Não era negligência. Era um plano. Uma traição calculada, fria e absoluta. Eu tive um pesadelo horrível. A voz de Ana era um sussurro frágil quando Marta e Léo entraram no quarto na manhã seguinte, carregando uma pequena bolsa. São os remédios, querida, disse Marta, colocando a bolsa na mesa de cabeceira. Eles fazem a gente sonhar coisas estranhas. Sonhei que vocês iam vender a casa, disse Ana, os olhos fixos nos deles, procurando por qualquer vacilo. Um silêncio tenso, quase imperceptível, preencheu o quarto por um segundo. Léo desviou o olhar primeiro, começando a arrumar as coisas da bolsa com um zelo desnecessário. Marta riu. Um som agudo e forcado. Que absurdo, Ana. Por que faríamos uma coisa dessas? E a casa da nossa família. Que ideia maluca, Léo murmurou, sem se virar. Olha. Trouxemos seu livro e seu carregador. Ele empurrou os itens pela mesa, evitando o contato visual. Eles estavam agindo de forma muito normal. Muito cuidadosa. A negação era muito rápida, a mudança de assunto muito abrupta. Era a performance de pessoas que tinham algo a esconder. Eu só. Fiquei assustada, disse Ana, recuando, testando os limites da farsa deles. Não pense mais nisso. Apenas se concentre em melhorar, disse Marta. Ela se inclinou para pegar a bolsa vazia do chão. Ao se levantar, algo caiu de seu bolso. Um pedaço de papel dobrado. O movimento de Marta foi rápido como o de uma cobra. Ela se abaixou e o pegou antes que ele terminasse de pousar no chão. Mas não rápido o suficiente. Por uma fração de segundo, Ana viu as cores brilhantes, a foto de uma casa ensolarada e as palavras litoral imóveis. Marta enfiou o panfleto de volta no bolso, o rosto uma máscara de normalidade. Bom, temos que ir. Temos uma reunião sobre a alta do seu pai. Se cuida, disse Léo, já na porta. Eles saíram. Ana ficou olhando para a porta fechada. A imagem do panfleto gravada em sua mente. Não foi um pesadelo. Não foi um efeito dos remédios. Foi real. A negação se estilhaçou, substituída por uma certeza fria. Eles estavam mentindo. E se estavam mentindo sobre a casa, estavam mentindo sobre tudo. Agora, a pergunta não era mais se eles a trairiam, mas quando. Não se levante, Ana.
O Léo já trouxe a cadeira de rodas. Marta barrou o caminho de Ana assim que o carro parou na frente de casa. Uma cadeira de rodas preta e brilhante estava posicionada na calcada. Cadeira de rodas. Mas eu consigo andar um pouco, protestou Ana. A voz mais fraca do que pretendia. O médico disse que caminhar e bom. Sem discussões, disse Marta com uma firmeza que não admitia réplica. Repouso absoluto. Não queremos que você tenha uma recaída, queremos. O sorriso em seu rosto não alcançou seus olhos. Léo ajudou Ana a passar do carro para a cadeira com uma eficiência mecânica, sem dizer uma palavra. Ele começou a empurrá-la pela rampa improvisada que haviam colocado sobre os degraus da frente. Isso, e para o seu conforto, querida, disse Marta, caminhando ao lado. Para que você não precise fazer nenhum esforço. Cada palavra era um véu de seda sobre uma lâmina de aço. Eles não estavam preocupados com o conforto dela. Estavam a imobilizando. Controlando seus movimentos. Dentro de casa, nada parecia ter mudado, mas para Ana, tudo estava diferente. O corredor parecia mais longo, o ar mais pesado. Ela não era uma filha voltando para casa. Era um pacote sendo entregue. Um objeto sendo colocado no lugar. Vamos levar você direto para o seu quarto, disse Léo. Você precisa ficar deitada. Eles a empurraram pelo corredor. Passaram pela sala de estar e a colocaram em seu quarto. Marta ajeitou os travesseiros com uma energia brusca e puxou o edredom sobre suas pernas. Pronto. Fique quietinha, ai, disse Marta. Vamos trazer o seu jantar mais tarde. Se precisar de alguma coisa, grite. O tom dela era o de uma guarda de prisão dando instruções. Eles se viraram e saíram, fechando a porta atrás de si. Ana ficou em silêncio, ouvindo. Seus passos se afastaram. Ela ouviu a voz de Marta, agora em um tom completamente diferente, nítido e prático. Ótimo. Agora que ela está acomodada. Posso ligar para o corretor e confirmar a visita de amanhã. Faça isso, respondeu a voz de Léo. Quanto mais rápido vendermos, melhor. Uma náusea subiu pela garganta de Ana. A cadeira de rodas não era para seu conforto. Era uma gaiola. E a casa não era mais seu lar. Era o cativeiro. Sim, Sr. Tavares, sou eu, Marta. Agradeço por retornar a ligação. A voz de Marta, vinda da sala de estar, era melosa e profissional. Ana, deixada no sofá para mudar de ares, manteve os olhos fechados e a respiração regular. Ela era uma estátua de dor e silêncio. Uma peça de mobília que eles ignoravam. A casa está impecável, como eu disse, continuou Marta. 3 quartos, 2 banheiros, um quintal adorável. Uma oportunidade fantástica. Ana sentiu o estômago se contrair. Isso, o quarto principal e espaçoso. O segundo quarto pertence ao meu filho, disse Marta. Houve uma pausa. Ana sabia o que viria a seguir. E o terceiro quarto? Sim, o que tem a janela para o jardim. No momento, está sendo usado como quarto de hóspedes. E uma situação temporária. Quarto de hóspedes. A palavra a atingiu como um tapa. Sua vida inteira, seus pertences, suas memórias. Tudo reduzido a uma situação temporária. Não se preocupe com isso. A voz de Marta se tornou ainda mais tranquilizadora. Ada vendecer concluda. O quarto estará completamente vago. Garanto. Ele se tornaria um excelente escritório em casa, por exemplo. Completamente vago. A promessa era uma sentença. Eles não estavam apenas vendendo a casa. Estavam apagando a existência dela daquele lugar. Amanhã às 10 da manhã. Perfeito. Estaremos esperando. Sim, ela estará aqui, mas não será um problema. Obrigada. Sr. Tavares. Até amanhã. Ana ouviu o clique suave do telefone sendo desligado. A negação, aquela última e teimosa película de esperança a qual ela se agarrava, se desintegrou. Era verdade. Cada palavra horrível que ela ouviu no hospital era verdade. Tudo certo para amanhã, disse Marta para Léo, que estava na cozinha. Bom, foi a única resposta dele. Ana não se moveu. Ela continuou fingindo dormir. Mas por baixo do edredom, suas mãos se fecharam em punhos. As lágrimas que ela esperava não vieram. A tristeza não veio. No vazio deixado pela esperança morta, algo novo começou a crescer. Era frio. Era duro. Era pesado como chumbo e afiado como vidro quebrado. Era o ressentimento. Puro, gelado e absoluto. O amor havia acabado. A guerra estava prestes a começar. Seja bem-vindo, Sr. Tavares. Por favor, entre. Sinta sem casa da voz de Marta era pura de cura. Ana, em seu quarto,
ouviu o som da porta da frente se abrindo. O dia do julgamento havia começado. Obrigado, Dona Marta. A casa, e ainda mais charmosa pessoalmente, respondeu uma voz masculina e profissional. Ana empurrou-se lentamente para a cadeira de rodas. Cada movimento era uma agonia. Mas a dor era um combustível. Ela se posicionou perto da porta, deixando-a entreaberta, uma fresta de menos de 1 centímetro. Aqui é a sala de estar, muito iluminada, dizia Marta. E a cozinha foi reformada há uns 5 anos, acrescentou Léo, seu tom de um jovem empreendedor responsável. Eles o guiaram pela casa. Descreveram os benefícios do bairro, a proximidade com o mercado, a tranquilidade da rua. Eram vendedores natos, tecendo uma fantasia para o comprador. Uma fantasia construída sobre a ruína da vida de Ana. E aqui, o corredor para os quartos, disse Marta. Sua voz se aproximando. O coração de Ana martelava contra suas costelas. Ela se encolheu na cadeira, puxando o cobertor até o queixo, fingindo um sono profundo. Os passos pararam do lado de fora de sua porta. Este é o quarto principal. A voz de Marta se afastou por um momento, antes de voltar. E este o do meu filho. Houve uma pausa. A fresta na porta era sua única janela para o mundo. Ela viu a silhueta do Sr. Tavares parar diante de sua porta. E este quarto? Perguntou ele. A voz de Marta ficou mais baixa, confidencial. Ai, aqui. Minha filha está se recuperando de uma cirurgia. Coitadinha. Está descansando. Coitadinha foi como um veneno lento. Uma palavra para pintá-la como frágil, patética, temporária. Então veio a voz de Léo, prática e final. Mas não se preocupe com isso. E uma situação passageira. Ele se aproximou do corretor. Ana podia quase sentir a presunção em sua voz. Este espaço pode ser facilmente convertido em um ótimo escritório em casa. As palavras não a machucaram. Elas a cauterizaram. Naquele instante, qualquer resquício de amor familiar que ainda existia dentro dela se transformou em cinzas. Não havia mais dor. Apenas um vazio frio e duro. A vítima morreu naquela cadeira. O que ficou foi outra coisa. Algo que esperaria. Algo que faria um plano. A porta foi fechada suavemente. As vozes se afastaram, discutindo o quintal. Ana abriu os olhos. O quarto não era mais seu cativeiro. Era sua base de operações. Vamos sair para comemorar. O Sr. Tavares praticamente fechou o negócio. A voz de Léo, cheia de arrogância, veio do corredor. Não vamos demorar, disse Marta. Ana. Deixamos um sanduíche para você na cozinha. Fique quieta e não tente fazer nada estúpido. O som da porta da frente batendo foi como o tiro de largada para uma corrida. Ana esperou. Contou até 100. O silêncio de casa era absoluto. Com um gemido abafado, ela se ergueu da cadeira de rodas. A dor em seu abdômen foi uma facada de fogo branco, e ela se apoiou na parede, ofegante. Cada passo era uma batalha. Ela se arrastou até o armário do corredor. Na prateleira mais alta, coberta de poeira, estava uma caixa de sapatos velha, amarrada com um barbante. A caixa da avó Helena. Com as mãos trêmulas, ela subiu em um banquinho. A dor a fez ver estrelas, mas ela alcançou a caixa e a trouxe para baixo, quase caindo no processo. Sentou-se no chão, o coração disparado, e desfez-o no dentro, o cheiro de lavanda e papel velho. Fotos amareladas, um broche de prata, um par de óculos quebrados. E, no fundo, um envelope grande e pardo. Suas mãos tremiam tanto que ela mal conseguia abri-lo. Dentro, um documento grosso, com selos e assinaturas oficiais. A escritura da casa. Ela passou os olhos pelo texto jurídico, procurando. E então, ela viu. As palavras impressas em uma fonte clara e inequívoca. Proprietária. Ana Lima da Silva. Ela leu de novo. E de novo. Não era um erro. Não era uma copia. Era o original. A casa era dela. Sempre foi. Uma lembrança a atingiu. A voz de sua avó, sentada com ela na varanda há anos atrás. Isto e para o seu futuro, minha querida. Para que ninguém nunca possa tirar o seu chá. Naquele momento, Ana não havia entendido o peso daquelas palavras. Agora, elas eram sua salvação. Ela segurou o documento contra o peito. A dor física foi subitamente esquecida. Substituída por uma onda de poder frio e avassalador. Eles não estavam vendendo a casa da família. Eles estavam tentando roubar a casa dela. Eles a haviam subestimado. Haviam-na visto como um recurso, uma vítima, um fardo. Eles se esqueceram da única pessoa que a amou de verdade. Esqueceram-se do legado de Helena. Um erro que lhes custaria tudo. Com a escritura em seu colo,
Ana vasculhou a caixa novamente. Seus dedos rocaram algo fino e frágil no fundo. Era um envelope menor, amarelado pelo tempo, lacrado. Seu nome estava escrito na frente. Na caligrafia tremula e elegante de sua avó. Ela rasgou o selo com cuidado. Dentro, uma única folha de papel dobrada. Minha querida Ana, a carta começava. Se você está lendo isto, e porque o meu pior medo se tornou realidade. Eu rezei para que este dia nunca chegasse, para que o coração deles mudasse. Parece que minhas preces não foram ouvidas. Ana sentiu um nó na garganta. Sua avó sabia. Ela sempre soube. Sei que seu coração é grande, o maior que já conheci. Mas não o entregue a quem só quer esvazia-lo até não sobrar nada. Quando eles te mostrarem suas verdadeiras faces. Acredite neles. As palavras eram um bálsamo e um soco no estômago. Validicao. Permissão para parar de amar quem a estava destruindo. A casa e sua. E o seu chau, a sua segurança. Mas um pedaço de papel não vai te proteger de lobos. Você vai precisar de ajuda. E você não deve lutar sozinha. Você não precisa. Ana virou a página. A caligrafia de sua avó continuou. Mais firme agora. Anexado a esta carta está um cartão. O nome nele Dr. Almeida. Ele foi meu advogado e um bom amigo. Ele um homem justo e duro. Se o dia em que você precisar de um aliado chegar, ligue para este número. Diga a ele que você é a neta de Helena. Diga a ele tudo. Ele vai te ajudar. A carta terminava aí. Preso por um clipe de papel enferrujado estava um cartão de visita antigo. Dr. Ricardo Almeida, Advocacia. Um número de telefone estava impresso abaixo. Ana olhou do cartão para a escritura. O papel em sua mão não era mais apenas uma prova de propriedade. Era uma arma. E a carta de sua avó não era apenas um aviso. Era um manual de instruções. Ela se arrastou até o telefone na mesa de cabeceira. A dor física insignificant comparada, a clareza de propósito que aprehensia. Ela pegou o receptor. Seus dedos discaram os números, um por um. Almeida, advocacia. Pois não. A voz do outro lado da linha era rispida, gasta pelo tempo e pela impaciência. O coração de Ana batia na garganta. Por um momento, ela não conseguiu falar. Alô. Quem fala? A voz insistiu, mais dura. Meu nome é Ana. Ela disse, a voz um sussurro rouco. Ana Lima de Silva. E eu? Eu sou a neta de Helena da Silva. Houve um silêncio absoluto na linha. Tão longo que Ana pensou que ele tinha desligado. Então, a voz voltou. Completamente transformada. O tom ríspido desapareceu, substituído por uma cautela suave. Helena. Voce e nida de Helena. Sim, senhor. Ela me falou de voce. Muitas vezes, disse o Dr. Almeida. Outra pausa. Por que você está me ligando? Ana. As palavras saíram de uma vez, uma torrente de dor contida. Eles estão tentando vender a minha casa. A casa que a vovó me deixou. Eu doei um rim para o meu pai e agora eles. Eles disseram que eu já cumpri meu propósito. Ela esperava choque, ou talvez pena. Mas a resposta do Dr. Almeida foi calma e precisa. A voz de um cirurgião identificando uma doença. A escritura está em seu nome. Ele perguntou. Sim. Estou com ela na minha mão. O documento original. Sim. Eles sabem que a propriedade é sua. Legalmente sua.eu now say. Eco que now. Acho que eles pensam que eu não sei, respondeu Ana. Eles estão te pressionando, forçando você a cooperar. A voz dele era afiada agora, extraindo os fatos. Eles querem que eu assine os papéis. Eles trouxeram um corretor hoje. Acham que eu não posso fazer nada porque estou fraca. Entendo, disse o Dr. Almeida. O silêncio voltou. Mas desta vez não era vazio. Era o silêncio de uma mente trabalhando, de um general planejando uma batalha. Quando ele falou novamente, sua voz era de aço. Sua avó era uma mulher muito inteligente. E ela estava certa sobre eles. Ele não ofereceu palavras de conforto. Ele ofereceu um plano. Escute com atenção, Ana. A partir deste momento, você não diz uma palavra. Você não assina nada. Você não ou se confronta. Para eles, você continua sendo a vítima frágil e ignorante. Entendeu? Sim, disse Ana. A primeira faísca de esperança se acendendo em seu peito. Eu vou até você amanhã de manhã. De um jeito de me encontrar na porta dos fundos às 9 horas. Não deixe que eles te vejam. Nos vamos resolver isso. Acredite em mim. Nos vamos. Sua avó era uma mulher sabia. Ela previu isso. Doutor. Almeida estava na porta dos fundos da cozinha. Um homem mais velho, de terno escuro, com olhos que pareciam ver através de mentiras.
Ele segurava a escritura que Ana lhe entregará, o papel parecendo pequeno em suas mãos experientes. Para chegar até ali, Ana tivera que encenar. Mãe. E eu? Eu posso ir lá fora um pouco? Ela perguntara com a voz tremula. Só para respirar um ar fresco. O Cairo de casa fechada está me dando náuseas. Marta algo com impaciência. Desde que não nos de trabalho. Léo a empurrou na cadeira de rodas até a varanda dos fundos e a deixou-la. 5 minutos, Ana. Depois voltamos para te buscar. Assim que eles se foram, Dr. Almeida apareceu, como prometido. E o original. Autêntico, disse ele, devolvendo o documento. Esta casa é sua, e somente sua. Eles não podem vender o que não lhes pertence. Mas eles vão tentar. Cesaro Ana. Eles vão me forcar a assinar. E ai que nos os pegamos, disse Almeida, a voz baixa e dura como pedra. A partir de agora, você e uma atriz. Seu papel e a vítima perfeita. Freca, confusa, assustada. Você vai chorar. Vai hesitar. Mas, no final, você vai concordar com tudo o que eles disserem. Ana o encarou. Chocada. Concordar. Exatamente. Vamos deixá-los acreditar que venceram. Que você e uma tola que eles podem manipular. Vamos inflar a arrogância deles 8 o ponto de ruptura. O advogado se inclinou um pouco para a frente. Preciso que você consiga uma confissão. Use seu celular para gravar uma conversa. Faça-os admitir, com as próprias palavras, o que planejam fazer com você depois da venda. Faça perguntas ingenuas. Para onde eu vou? Vocês veio cuidar de mim. Entendeu? Ana assentiu. A mente girando. O medo estava sendo substituído por uma clareza gelada. Quando eles trouxerem os documentos finais para você assinar, você não vai recusar, continuou ele. Você vai pegar a caneta. E nesse exato momento, eu vou intervir. Mas para isso, preciso que você me diga o dia e a hora exatos em que eles pretendem fechar o negócio. O plano era perigoso. Arriscado. E absolutamente perfeito. Eles vão pagar por tudo, disse Ana, e pela primeira vez, sua voz não tremeu. Sim, concordou o Dr. Almeida. Um brilho de aço em seus olhos. Eles vão. Meio. A gente precisa mesmo vender a casa. A voz de Ana era um fio, carregada de uma fragilidade que ela ensaiara por horas. Ela estava na cadeira de rodas, na sala de estar, o cobertor sobre as pernas. Marta e Léo a encaravam do sofá. Marta suspirou, um som longo e cansado, o de uma mártir. Ana, já conversamos sobre isso. E o melhor para a família. Para o seu pai. Melhor para a família. Léo zombou, sem tirar os olhos do celular. E uma necessidade. O tratamento do pai, as contas. O dinheiro não cai do céu. Ana baixou a cabeça, deixando o cabelo cobrir o rosto. Ela forçou um tremor em seus ombros. Mas, e a casa de vovó? E a única coisa que eu tenho? Lágrimas que ela convocou do fundo de sua nova e fria determinação começaram a rolar por seu rosto. Para onde eu vou? O que vai acontecer comigo? Era a pergunta-chave. A isca. Marta se levantou e foi até ela, colocando uma mão em seu ombro. O toque era pesado, sem calor. Não seja boba, querida. Nós nunca te abandonaremos. Vamos encontrar um lugar ótimo para você. Um lugar onde possam cuidar de você direitinho. A mentira era suave como seda. Um lugar para ela não dar trabalho. Léo murmurou para o telefone, alto o suficiente para ser ouvido. Léo. Repreendeu Marta, mas sem convicção. Eu estou com medo. Sally com Ana. A performance era tão convincente que quase a fez sentir pena de si mesma. Léo se levantou abruptamente. Eu não aguento esse drama. Vou sair. Ele passou por Ana sem sequer olhá-la e bateu a porta da frente. Marta olhou para Ana com uma irritação mal disfarçada. Pronto. Está feliz agora. Acalme-se. Você está deixando todo mundo nervoso com esse choro. Ela se afastou. Descanse. Voce precisa de forca para a transição. Ela também saiu, indo para a cozinha. Deixando Ana sozinha na sala silenciosa. Ana enxugou as lágrimas com as costas da mão. Seu rosto estava frio. O teatro funcionara. A isca havia sido mordida. Eles não a viam como uma ameaça. Eles a viam como um obstáculo emocional, um fardo choroso que logo seria descartado. Perfeito. Um cordeiro assustado faz perguntas. Amanhã, ela faria as perguntas certas, com o gravador ligado. O corretor ligou. A oferta foi aceita. E um negócio fechado. A voz de Léo era alta, vinda da cozinha, cheia de uma euforia presunçosa. Ana, em seu quarto.
Ativou o gravador do celular e o escondeu no bolso de seu roupão. Ela empurrou a cadeira de rodas lentamente até a porta da cozinha. Graças a Deus, respondeu Marta. Finalmente. O começo da nossa nova vida. Ana parou no batente da porta, o rosto uma máscara de medo e hesitação. Leo, posso te perguntar uma coisa? Leo se virou, a irritação evidente em seu rosto. O que foi agora, Ana? Pensei que tínhamos superado o drama. E só que. Eu preciso saber a verdade, disse ela, a voz embargada. Por favor. Sem as palavras bonitas da mamãe. Para onde eu vou? Marta abriu a boca para protestar. Ana. Querida. Deixa, May, interrompeu Leo, levantando a mão. Ele se aproximou de Ana, olhando-a de cima a baixo com um desprezo mal disfarçado. Vou te care a verdade. Tudo bem. Nos vamos te colocar em um lugar. Uma clínica. Um asilo. Um lugar onde as pessoas são pagas para cuidar de inválidos. E isso. As palavras eram brutais, exatamente o que ela precisava. Ana deixou uma lágrima escorrer. Mas. Vocês vão me abandonar. Leo soltou uma risada curta e cruel. Nos vamos seguir com as nossas vidas. Algo que deveríamos ter feito anos atrás. Ele se inclinou. A voz baixando para um sussurro áspero. Não se preocupe com isso, Ana. Apenas seja uma boa menina e não crie problemas. Sua única utilidade agora é assinar aquele papel quando chegar a hora. Era a confissão. Clara. Cruel. Gravada. Leo. Disse Marta, o tom mais chocado pela imprudência dele do que pela crueldade. O que? E a verdade, disse ele, endireitando-se. Ela precisa entender a realidade. Os compradores vêm na sexta-feira, às 10 da manhã, para assinar o contrato final. Ei lá. Eu não quero mais ouvir uma palavra sobre isso. Sexta-feira. 10 da manhã. A peça final. Ana baixou a cabeça, escondendo o brilho de triunfo em seus olhos. Tudo bem, sussurrou ela, soando completamente derrotada. E eu? Eu entendi. Ela se virou lentamente e voltou para o quarto. Assim que a porta se fechou, ela parou a gravação. O arquivo foi salvo. A armadilha estava armada. Os traidores, cegos pela própria arrogância, haviam acabado de marcar a data de sua própria execução. Doutor. Sou eu. Consegui. A voz de Ana era um fio de som no escuro de seu quarto. Eram 2 da manhã. O silêncio da casa era pesado, quebrado apenas pelo zumbido distante da geladeira. Do outro lado da linha, o Dr. Almeida respondeu instantaneamente, sua voz clara e alerta. Fale. Eu gravei o Leo. Ele disse tudo. Que veio me colocar numa clínica. Que minha utilidade acabou. Ela recitou as palavras sem emoção. Elas não podiam mais machucá-la. Eram apenas dados. Evidências. Excellent, disse Almeida. O elogio era frio. Profissional. Preciso desse arquivo. Envie para o meu e-mail. O Endrico Esteno Cartal. Faça isso agora. Eles estão dormindo. Mas o computador fica na sala. Começou Ana. Não use o computador. Use o seu celular. Anexe o arquivo de áudio e envie. Depois, apague o arquivo original e o e-mail da sua caixa de saída. Não deixe rastros. Você consegue fazer isso? Sim, disse ela. A ligação terminou. Ana sentou-se na cama, o brilho da tela do celular iluminando seu rosto. Com os dedos firmes. Ela seguiu as instruções. Encontrou o arquivo. Anexou ao e-mail. Digito ao Endrico de Almeida. O assunto era uma única letra. H. De Helena. Ela apertou enviar. A pequena barra de progresso pareceu levar uma eternidade para carregar. Cada segundo era uma agonia. Ela ouviu um barulho no andar de cima. O rangido da cama de sua May. Ana Congela, o coração na boca. O silêncio voltou. Ela soltou a respiração que não sabia que estava prendendo. E-mail enviado. Ela agiu rapidamente. Apagou o arquivo de áudio. Apagou o e-mail de pasta de enviados. Limpou o histórico. Em menos de 1 minuto. Era como se a gravação nunca tivesse existido em seu telefone. Minutos depois, seu celular vibrou. Uma nova mensagem de um número desconhecido. Recebido. A qualidade clara. A confissão irrefutável. Você foi corajosa. Agora, durma. O próximo passo. Ana desligou o telefone e o colocou na mesa de cabeceira. Ela se deitou, sentindo a dor familiar em seu lado. Mas esta noite, era diferente. A dor não era um sinal de fraqueza. Era um lembrete do que eles haviam tirado dela. E gravakeo, agora segura nas mãos de su aliado. Era a primeira parcela do pagamento que eles fariam. Ana. Tenho notícias.
São piores do que imaginávamos. A voz do Dr. Almeida soou no telefone, desprovida de qualquer preâmbulo. Ana se encolheu na cama, o aparelho pressionado contra a orelha. Piores como. Ela sussurrou. Sua avó abriu uma conta poupança conjunta para você e sua MEI quando você fez 18 anos. Para emergências. Você se lembra disso? Sim. Eu depositava uma parte do meu salário todo mês. Pensei que era para o futuro. Para casa. Houve um som de papéis sendo remexidos do outro lado da linha. Eles usaram essa conta como um caixa eletrônico pessoal, disse Almeida, a voz fria como gelo. Pequenas retiradas, semana após semana, por quase 10 anos. O sufficient para now chamar atenkeo. A soma total cetera. Ana prendeu a resperkeo. Quanto? Até agora, rastreei mais de 80 mil reais. Ana sentiu o ar sair de seus pulmões. 80 mil. O dinheiro de sua faculdade. O dinheiro de suas viagens canceladas. O dinheiro de suas horas extras. Mas, para que? Ela conseguiu perguntar. A voz um fio. Consegui os extratos bancários. E o mapa da ganância deles, disse Almeida. Viagens para resorts de fim de semana que você nunca foi. Pagamentos recorrentes em sites de apostas online ligados ao seu irmão. Compras em lojas de grife no cartão de débito da sua MEI. Eles financiaram os luxos deles com os seus sacrifícios. A memória dos sapatos caros de Marta, dos gadgets novos de Léo, das desculpas de dinheiro apertado quando ela precisava de algo. Tudo se encaixou em um padrão feio e sórdido. Isso não é apenas imoral, Ana, continuou o advogado. A voz cortante. E crime. Chama esse apropriação indébita. Fraude. Com a escritura em seu nome, a gravação e agora isso. Temos um caso sólido como rocha contra eles. O choque inicial de Ana se solidificou em algo duro e frio. Now era apenas traco emotional. Era um roubo sistemático, executado ao longo de uma década. O que isso significa? Para sexta-feira, ela perguntou, a voz desprovida de qualquer emoção. Significa que eles não estão apenas tentando te enganar para vender a casa. Respondeu Almeida. Eles estão tentando te fazer assinar um documento que poderia encobrir os crimes deles. Significa que na sexta-feira, não vamos apenas expulsá-los. Vamos apresentar uma queixa-crime. E só uma procuração, Ana. Para agilizar as coisas. Marta colocou uma prancheta no colo de Ana. Uma caneta estava presa ao topo do documento. Ana olhou para o papel, o texto legal parecendo um borrão. Ela sabia o que era, mas seu rosto mostrava apenas confusão. Procuração. Eu não entendo. Pelo amor de Deus, Ana. Léo explodiu do outro lado da sala. Não é física quântica. Significa que você nos dá permissão para assinar os papéis da venda por você. Assim não precisamos te arrastar para um cartório no seu estado. Mas eu estaria dando a vocês controle. Ela perguntou, a voz cuidadosamente calibrada para soar ingênua e assustada. Estamos tentando te ajudar, disse Marta, a paciência se esvaindo. Você quer que o negocie de errado por causa de burocracia. Depois de tudo que passamos. E só assinar na linha pontilhada, disse Léo, aproximando-se e apontando com o dedo. 5 segundos. E tudo isso acaba. A caneta parecia pesar 1 tonelada. A pressão deles era sufocante, exatamente como o Dr. Almeida havia previsto. Eles queriam o controle antes da reunião final. Queriam encobrir seus rastros. Ana pegou a caneta. Sua mão tremeu, um tremor que não era totalmente fingido. Ela olhou de sua MEI para seu irmão. Seus rostos eram máscaras de impaciência. Ela começou, a voz falhando. Eu assino. Um suspiro coletivo de alívio encheu a sala. Léo sorriu, um sorriso fino e vitorioso. Mas, acrescentou Ana, olhando para eles com os olhos arregalados e cheios de uma falsa vulnerabilidade. Eu posso assinar tudo de uma vez na sexta-feira, quando os compradores estiverem aqui. Assim eu vejo que está tudo certo e assino a procuração e o contrato final. Tudo junto. Para eu me sentir mais segura. O pedido era tão infantil, tão tolo, que pegou os dois de surpresa. Léo revirou os olhos. Que diferença faz? Marta, no entanto, viu a lógica da manipulação. Deixe, Léo. Se isso a faz se sentir segura, que seja. Sexta-feira então. Mas sem mais dramas, Ana. Prometa. Eu prometo. Sussurrou Ana, baixando a cabeça para esconder o sorriso frio que ameaçava surgir. Eles pegaram a prancheta de volta. A Vittoria deles Pericia tau completa, tau absoluta. Eles saíram da sala,
já discutindo os detalhes da mudança. Eles não perceberam que a ovelha não havia apenas evitado a armadilha. Ela tinha acabado de escolher o local exato do abate. Está tudo pronto. Ana. A voz do Dr. Almeida no telefone era calma, a voz de um executor antes de cumprir uma sentença. Do outro lado da casa, Ana ouvia as risadas de sua meia-irmã. O que exatamente está pronto? Ela sussurrou. O coração batendo um ritmo lento e pesado. Primeiro, a ordem de despejo oficial, disse Almeida, sem rodeios. Em nome dos seus pais, Marta e Carlos, e do seu irmão, Leonardo. Assim que for entregue, eles terão 24 horas para desocupar o imóvel que ilegalmente seu. Ana fechou os olhos. A primeira peça do xadrez. Segundo, a ação civil por apropriação indébita e fraude, continuou ele. Os extratos bancários, só a prova irrefutável. Vamos reaver cada centavo que eles tiraram de você ao longo dos anos, com juros e correção. A segunda peça. E terceiro, o mais imediato. Notifiquei oficialmente o gerente do banco sobre a atividade fraudulenta na conta conjunta. A essa hora, a conta já deve estar congelada. Eles não podem mais movimentar um único real. A armadilha estava fechada. Então, disse Ana, a compreensão a atingindo com força total. Quando eles estiverem na sala para assinar, eles já não terão nada. Nem a casa, nem o dinheiro. Exatamente. Confirmou o advogado. Eles entrarão naquela sala acreditando que são os mestres do jogo. E sairão sem nada. Apenas com as roupas do corpo e uma intimação judicial. Ana ouviu o som de uma garrafa de vinho sendo aberta na sala. Uma comemoração. Esteja pronta na sexta-feira, instruiu Almeida. Siga o plano. Pegue a caneta. Deixe-o saborear a vitória por um instante. Estarei aí às 10 em ponto. E não estarei sozinho. A ligação terminou. Ana permaneceu em silêncio em seu quarto escuro. Ela podia ouvir o tilintar de taças. A nossa nova vida. Brindou Marta. Ao futuro. Respondeu Léo. Ana os ouvia do corredor. Não havia mais dor, nem ódio. Apenas o silêncio gelado de uma execução prestes a acontecer. Você devia ver sua cara, Ana. E a imagem da derrota. Léo ergueu sua taça de vinho na direção dela. Ele e Marta estavam sentados à mesa de jantar, uma garrafa quase vazia entre eles. Não seja mal, Léo, disse Marta, embora um sorriso satisfeito brincasse em seus lábios. Ela está confusa. E muita mudança para ela processar. Um brinde, continuou Léo, ignorando a May. Ao sul. Há uma vida sem pesos mortos. Eles tilintaram as taças. Da poltrona na sala de estar. Carlos, o pai, observou a cena em silêncio. Ele segurava um copo de água. Lentamente, ele ergueu o copo alguns centímetros. Pelo futuro da família, murmurou ele, antes de tomar um gole. Sua bênção silenciosa foi a traição final. Ana, na sua cadeira de rodas, observava a cena como se fosse um filme. Eles falavam sobre a casa na praia que iriam comprar, sobre o carro novo que Marta queria, sobre os investimentos que Léo planejava fazer. Eram planos construídos sobre as ruínas dela. A primeira coisa que vou comprar é um jet ski, disse Léo, rindo. Eu só quero paz. Disse Marta. A quarter sem preocupações. Sem dívidas. Sem problemas. Seus olhos passaram por Ana por um instante, um olhar que a definia como o principal problema. O ar estava denso com a arrogância deles, com a certeza absoluta de sua vitória. Para eles, o jogo já havia acabado. Só faltava a formalidade da assinatura. Eu. Estou cansada, disse Ana. A voz baixa e rouca. Acho que vou para o meu quarto. Marta se levantou. Ela pegou um comprimido de uma cartela sobre o balcão e um copo de água. Boa ideia. Tome isso. Você precisa dormir bem para estar lúcida amanhã. Ela entregou o comprimido e a água para Ana. O gesto não era de cuidado. Era de manutenção. Eles precisavam que a ferramenta estivesse em condições de uso pela última vez. Ana engoliu o comprimido. Boa noite, sussurrou ela. Ela manobrou a cadeira de rodas para fora da sala. Sem olhar para trás. Ela ouviu a risada deles recomeçar no corredor. O som não incômodo. Não alcanço. Era apenas o barulho que os animais faziam antes do abate. Ana fechou a porta de seu quarto e a trancou. O clique suave da fechadura foi o primeiro som de liberdade que ela ouviu em dias. Ela caminhou até o banheiro. A dor em seu lado um lembrete maçante e familiar. Ela abriu a boca sobre a pia e cuspiu o comprimido que escondera debaixo da língua. O pequeno círculo branco girou pelo ralo.
Eles não controlariam nem mesmo seu sono. Ela voltou para o quarto e abriu a caixa de sapatos de sua avó. Ela não pegou a escritura. Não precisava mais, olha lá. Ela pegou a foto em preto e branco de Helena, uma mulher jovem com um olhar que era ao mesmo tempo gentil e inquebrável. Ana limpou a poeira do vidro com a manga de seu pijama. Ela colocou a fotografia em sua mesa de cabeceira. Virada para a cama. Uma sentinela. Uma testemunha. Não havia lágrimas. A parte dela que podia chorar havia se tornado pó. Ela olhou para a imagem de sua avó, e foi como olhar para um espelho de sua própria determinação recém-descoberta. Um entendimento silencioso passou entre a memória e o presente. Com movimentos lentos e deliberados, ela abriu o guarda-roupa. Ela ignorou os pijamas e roupões que usará como uniforme de doente. Ela escolheu uma calça preta e uma blusa simples de cor creme. Roupas de uma pessoa que está indo para uma reunião de negócios. Não de uma vítima indo para o abate. Ela as colocou cuidadosamente sobre uma cadeira. Em seguida, ela pegou seu celular. Verificou o nível da bateria, 92. Ela o conectou ao carregador de qualquer maneira. Now podia haver margem para erro. O telefone era sua evidência, sua testemunha digital. Por fim, ela se deitou na cama. Ela não tentou dormir. Ela deitou-se de costas, as mãos cruzadas sobre o estômago, e olhou para o teto. A casa estava silenciosa agora. Sua mãe, seu irmão e seu pai estavam dormindo. Sonhando com o dinheiro e a liberdade que acreditavam estar a poucas horas de distância. Ana não sonhava. Ela esperava. Fria, calma e pronta para o amanhecer. A bolsa de sangue estava prestes a mostrar que era, na verdade, a dona do hospital. E o horário de funcionamento estava prestes a começar. Eles chegaram. A voz de Marta era um sussurro sibilante e excitado. A campainha soou pela casa, um som nítido e final. Léo ajeitou a gola da camisa, um sorriso de predador no rosto. Ana, já vestida e sentada em sua cadeira de rodas na sala de estar. Observou enquanto eles se apressavam para a porta. A performance come Sr. E Senhora Alves. Sejam muito bem-vindos. Entrem, por favor, disse Marta, a personificação da anfitriã perfeita. Obrigado, Dona Marta, disse um homem de voz gentil. Estamos muito animados. Eles entraram na sala. Um casal simpático na casa dos 40, com os rostos brilhando de esperança. Eles olhavam ao redor, já imaginando suas vidas ali. Sentem-se, por favor. O corretor já está a caminho, disse Léo. Aceitam um café. Enquanto Léo servia o café, Marta se aproximou de Ana. Está na hora, querida. Disse ela em voz baixa. Lembre-se da sua promessa. Sem dramas. Ela empurrou a cadeira de rodas de Ana até a mesa de jantar, onde uma pilha de documentos estava organizada. O cheiro de papel novo e tinta parecia preencher a sala. O corretor chegou e cumprimentou a todos. A atmosfera era de um negócio bem-sucedido. Os compradores sorriam, Marta e Léo sorriam. Ana permaneceu em silêncio, uma figura pálida e imóvel no centro de tudo. Bom, acho que podemos começar, disse o corretor, abrindo a pasta. Aqui está o contrato de compra e venda e, sim, a procuração que a senhora Ana irá assinar. Ele separou os papéis. Marta pegou a procuração e a caneta com um movimento fluido. Ela as colocou na frente de Ana. A ponta da caneta brilhava sob a luz. Aqui, querida, disse Marta, a voz suave como veneno. Ela colocou a caneta na mão de Ana, seus dedos frios envolvendo os de sua filha por um instante. E a última assinatura. Depois disso, tudo acaba. E só assinar aqui. Os olhos de todos na sala estavam fixos nela. Nos compradores, havia expectativa. Em sua meia-irmão. Uma ganância faminta. Ana olhou para a linha pontilhada. O momento havia chegado. Ana segurou a caneta por um longo segundo. O silêncio na sala era tão denso que se podia ouvi-lo. Então, com uma calma que chocou a todos, ela colocou a caneta de volta na mesa. Não, disse ela. A palavra foi suave, mas cortou o ar como vidro. Ela empurrou a procuração e o contrato de venda para o lado. O gesto foi definitivo. Ana. O que você está fazendo? Perguntou Marta, a voz subindo uma oitava. Pare com essa palhaçada e assine. Assina logo esse papel e para de show. Rosnou Léo. Ana ignorou os dois. De uma pasta de couro que estava em seu colo, escondida sob o cobertor, ela retirou outro documento. Um único papel, dobrado. Ela o desdobrou e o deslizou pela mesa polida. Ele parou bem na frente de sua mãe. Marta o pegou, os olhos faiscando de raiva. Ela leu as palavras impressas no topo.
O sorriso em seu rosto congelou. Seu rosto perdeu toda a cor. Ordem. De despejo. Ela gaguejou, a palavra um sussurro de descrença. O que isso? Que brincadeira, e essa no exato momento em que ela terminou a frase, a campainha tocou um som alto, imperativo. Que fez todos pularem. Eu atendo, disse Léo, furioso, se levantando e marchando até a porta. Ele a abriu com um puxão violento. O que foi? Sua voz morreu. Na porta, estava o Dr. Almeida, o terno impecável, o rosto uma máscara de granito. Ao lado dele, 2 homens altos e largos, vestidos com uniformes de segurança. Dr. Almeida entrou na sala sem ser convidado. Meu nome é Ricardo Almeida, ele anunciou para a sala atônita. Sou o advogado da senhora Ana Lima da Silva, a única e legítima proprietária deste imóvel. O caos irrompeu. Sua pirralha ingrata. O que você fez? Gritou Marta. Tentando se levantar. Você está louca. Berrou Léo, avançando em direção a Ana. Ele foi imediatamente interceptado pelos 2 seguranças, que se moveram com uma eficiência silenciosa, bloqueando seu caminho. Doutor Almeida se virou para o casal de compradores, que olhavam a cena com horror. Peço desculpas, disse ele, a voz calma e mortal. Mas vocês foram enganados. Esta casa não está, e nunca esteve, a venda, proprietária. Que absurdo é esse? Nós somos a família dela. Cuidamos dela, gritou Marta, o rosto vermelho de fúria e pânico. Cuidaram? Perguntou Dr. Almeida. A voz perigosamente calma. Sua filha achou que seria prudente registrar a natureza exata desse cuidado. Ele pegou um celular do bolso. Com o movimento do polegar, ele apertou o play. A voz de Léo, cruel e impaciente, encheu o silêncio atordoado da sala. Nos vamos te colocar em um lugar. Uma clínica. Um asilo. Um lugar onde as pessoas são pagas para cuidar de inválidos. O rosto de Marta ficou cinza. O corretor e os compradores se encolheram em seus assentos, os olhos arregalados de horror. A gravação continuou. A voz de Ana, frágil, mas... Vocês veio me abandonar, Darienteo. A resposta de Léo, a sentença final, sua única utilidade agora é assinar aquele papel quando chegar a hora. Almeida parou a gravação. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Léo olhava para o chão, o rosto pálido. Marta abria e fechava a boca, sem emitir som. Isso. Começou o corretor, se levantando. Isso é monstruoso. Além de ser um crime de coação, acrescentou Almeida friamente. Ele se virou para Marta e Léo. Assim como a apropriação de R$80 mil da conta poupança da minha cliente ao longo dos últimos 10 anos. Se ainda havia alguma cor no rosto de Marta. Ela desapareceu. Foi o pai, Carlos, quem finalmente falou. Ele se levantou, a mão apoiada na mesa. Ana, minha filha. Sua voz era um apelo patético. Por favor. Pense no que está fazendo. Somos sua família. Todos os olhos se voltaram para Ana. Lentamente, com uma forca que ninguém sabia que ela possuía, ela se ergueu da cadeira de rodas. Ela se apoiou na mesa, mas seus olhos estavam firmes. Ela olhou diretamente para seu pai, o homem para quem ela dera uma parte de seu corpo. Sua utilidade acabou, disse ela, a voz clara e forte, ecoando as palavras que ouvirá no hospital. Então. Ela se virou para sua mãe e seu irmão. O testamento também. As palavras de Ana pairaram no ar, geladas e irrefutáveis. Por um instante, ninguém se moveu. Doutor Almeida quebrou o silêncio. Ele se dirigiu ao casal de compradores e ao corretor, que pareciam estátuas. Senhoras e senhores, peço desculpas por terem sido envolvidos nisso. Aconselho que se retirem. Claramente, não há negocio a ser feito aqui. O corretor, pálido, foi o primeiro a se mexer. Numbers nos já vamos. Ele praticamente empurrou os compradores para fora. Lançando um último olhar de repulsa para Marta e Léo. A porta se fechou. A sala ficou menor. A família estava encurralada. Você vai se arrepender disso, Ana, sibilou Léo, o corpo tenso de raiva contida. Eu sou sua mãe. Solucou Marta, tentando a última cartada, a culpa. Como você pode fazer isso comigo? Doutor Almeida deu um passo à frente. A ordem de despejo é clara, disse ele. A voz now dixando explicou para discussão. Vocês têm exatamente 1 hora para recolher seus pertences estritamente pessoais. Roupas e documentos. Um de meus homens irá acompanhá-los para garantir que nada mais seja retirado deste imóvel. A realidade os atingiu como uma parede de tijolos. O que se seguiu foi uma cena de humilhação patética. Léo, seguido por um segurança,
Subiu as escadas batendo os pés, jogando roupas em uma mala com fúria impotente. Marta solucava histericamente enquanto enfiava vestidos em uma sacola, suas mãos tremendo tanto que ela mal conseguia segurá-los. Carlos, o pai, movia-se como um fantasma, pegando alguns itens de sua gaveta sem dizer uma palavra, o rosto uma máscara de vergonha vazia. 45 minutos depois, 3 malas e 2 caixas estavam na calcada. Eles pararam na porta, olhando para Ana pela última vez. Você vai morrer sozinha nesta casa. Ingrata. Grita Marta, o rosto manchado de lágrimas e odio. Ana não respondeu. Ela os observou em silêncio, de pé, apoiada na parede. Ela deu um passo à frente e fechou a porta na cara deles. O clique da fechadura girando foi o som mais alto que ela já ouvirá. Do outro lado, os gritos de sua mãe se transformaram em um lamento distante. Ana não se moveu. Ela ficou ali, sentindo a dor aguda em seu lado, um lembrete do preço que pagou. Pela primeira vez em anos, a casa estava completamente silenciosa. Era o silêncio dela. Ana caminhou até a janela e olhou para a rua. Olhou para as 3 figuras desamparadas ao lado de suas malas, parecendo pequenas e insignificantes. Ela não sentiu ódio. Não sentiu alegria. Apenas um vasto e pacífico alívio. Ela estava livre. O futuro era assustador, mas era dela. Apenas dela.